Bom dia! Hoje eu estou trazendo para vocês um livro que, de todos os trabalhos que eu já fiz até hoje, de autoconhecimento, esse aqui é um dos livros mais profundos, Ele é um livro que ele começa a desconstruir tudo aquilo que a gente vinha fazendo até hoje dentro de uma mente dual, uma mente que separa, que sou eu e você. Então, uma mente única é aquela que une em unidade todos nós, dentro das nossas diferenças. E esse livro, além de uma teoria gigante, no início dele aqui, tem tudo isso aqui para a gente ler, a gente vai trazendo para o canal tudo isso aqui, vai trazendo aos pouquinhos, não através de uma leitura de livro propriamente, mas a gente vai trazendo ensinamentos em relação ao livro. Ele tem 365 lições. Essas lições, elas precisam ser feitas, no mínimo, em um ano. Eu não posso fazer mais rápido do que um ano. E isso tem toda uma lógica da mente. A gente vai trabalhar com essa mente. Nós somos a construção daquilo que fazemos. A nossa mente constrói tudo aquilo que a gente faz nos dias de hoje. Então, eu sou aquilo que a minha mente diz que eu sou. A partir daí, a gente vai começar a desconstruir tudo isso. Tem 365 lições. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer toda terça, quinta e sábado, de manhã, por volta de 7, 8 horas, a gente disponibiliza uma lição. Vocês vão olhar o vídeo, vocês vão anotar as frases que vocês vão treinar durante o dia, e aí vocês vão ficar 2, 3 dias treinando uma lição só. Essa foi a forma que eu fiz e que mais deu certo, que realmente consegui fazer um trabalho em profundidade dessa forma. Então é essa forma que eu estou trazendo para vocês. Então eu vou trazer direto aqui a parte da introdução das 365 lições. Aqui ele fala o seguinte: um fundamento teórico, tal como que o texto provê, o texto do livro provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a sua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Então, aqui ele propõe um treino. Essas lições são um treino, que vocês vão começar a fazer um treino com a mente, como se fosse uma musculação com essa mente. O que mais que ele diz também? Os exercícios são muito simples, não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é 1 ano. Então isso aqui, quando ele fala em 1 ano, isso aqui é o mínimo. Eu não posso fazer mais rápido do que 1 ano. Eu já fiz esse teste e não me dei bem. Eu já quis pular etapas, fazendo 3, 4 lições num dia só. Eu não consegui nem chegar num terço, porque a mente ela fica muito perturbada. Então a gente precisa fazer uma lição, que a gente vai levar 2 dias na mesma lição, e depois na quinta-feira eu solto mais um vídeo. Vocês vão ficar 2 dias treinando. Sábado mais um vídeo, mais 2, 3 dias treinando, e um dia vocês descansam para a gente retomar na terça-feira, tá? Vai ser assim que a gente vai colocar aqui no canal. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreenda fazer mais do que uma lição por dia.
Então, quando eu li isso aqui, eu fui teimosa e, portanto, não consegui concluir o livro. O livro de exercícios é dividido em 2 sessões principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central que é declarada primeiro. Essa é seguida por uma descrição dos procedimentos específicos, segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. Calmem, aterrizem, fiquem calmos quanto a isso. Tudo vai ser muito simples, desde que praticado da forma certa. É muito simples, não se preocupem com a complexidade aqui do texto, tá? O propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. Fiquem com essa frase. Cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. A transferência, isso aqui também é muito importante. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como o faz a transferência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Calmem, não se preocupem com a complexidade do texto, tá? Fiquem tranquilos. Isso aqui é complexo, mas se torna uma coisa muito simples lá no fim. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Então, o que ele quer dizer aqui? Que sempre que a gente vai fazer um exercício, cada coisa que a gente percebe na nossa volta, no nosso ambiente, ela tem a mesma importância de uma outra. Eu não posso dar importância para trabalhar com uma coisa e não dar o mesmo valor para trabalhar com a outra coisa. Tudo é percebido como igual. Quando eu faço essas diferenças, eu não consigo trabalhar absolutamente nada, porque isso é uma armadilha da nossa mente. Vocês vão entender por quê, tá? Vocês vão entender por quê. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Vocês vão precisar ser bem específicos, descrevendo exatamente aquilo que vocês estão percebendo no ambiente. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares e a todos e a tudo nela. Segunda regra, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Então, pensa assim: todos esses exercícios se aplicam a tudo e a todos. Não existe nenhum objeto, nenhuma pessoa e nenhuma situação onde isso não se aplica. Vocês precisam se certificar de que vocês vão aplicar a absolutamente tudo que vai ser dito aqui com igual importância.
Isso é importante nesse treino dessas lições. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. Porque a gente vê coisas como, por exemplo, essa caneta aqui, cor de laranja, tem mais importância para mim do que esta, que é mais avermelhadinha. Então, por exemplo, eu vou trabalhar essa aqui, que não tem tanta importância, e essa aqui eu vou deixar para depois. Então, essa separação a gente não pode fazer. Todas as coisas para nós têm que ter o mesmo grau de importância. Não importa o que seja, se são pessoas, se são coisas ou se são acontecimentos, tá? Isso precisa ficar bem claro para vocês. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Perceberam? Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência, para que não fique, o exercício ele vai facilitar vocês para que não fique algo mais importante que o outro, tá? Ele vai explicar com muita simplicidade. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas podes resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mesmo as nossas resistências de querer colocar alguns objetos ou algumas pessoas de cantinho para trabalhar depois, não vai alterar na eficácia, tá? A gente precisa usar o mesmo exercício, a mesma lição para tudo. Então não pode separar. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Então, se vocês forem entrar no julgamento da lição, porque a nossa mente é assim, o nosso ego é assim, ele não quer se desprender, ele não quer ser desmascarado. Então, vocês vão ter um pouco de dificuldade, talvez, no início. Mas coloquem tudo no mesmo baú, tá? Coloquem tudo no mesmo baú. Essa primeira lição agora a gente vai começar. Eu vou passar a primeira hoje, quinta-feira que vem a lição 2, sábado a lição 3. Não esqueçam, acompanhem e façam bonitinho para a gente fazer um treino, uma musculação com a nossa mente, para que a gente pare de entrar na dor e no sofrimento. Lição 1, vamos lá. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Então, vocês vão olhar para a volta no quarto e vão começar a colocar tudo no mesmo baú, tá? Olhem isso. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia.
de modo muito específico, não esqueçam, a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada, esta cadeira não significa nada, essa mão não significa nada, esse pé não significa nada, essa caneta não significa nada. Entenderam que não tem separação de corpo, de objetos, não tem separação, é essa a ideia. Então, olha além do que está imediatamente à sua volta e aplica a ideia a um âmbito um pouco mais amplo. Vocês vão começar fazendo primeiro naquilo que está bem grudadinho em vocês, no corpo, no cabelo, nos brincos, nos olhos, na cadeira, na mesa, no livro. Vão começar fazendo aqui. Depois vocês vão ampliar o âmbito, tá? Ó, agora é aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Olha a amplidão. Então não tem definição para nada. Nada significa nada. Tanto começa por perto de vocês e começa a afastar aquilo que a visão de vocês alcança, tá? Ó. Isso é o exercício. Primeiro é esta mesa não significa nada, depois é aquela porta não significa nada. Ó, aqui tem uma nota que diz o seguinte: nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas as quais são aplicadas. Então é tanto para o corpo, quanto para a mesa, quanto para a sombra, quanto para a porta, quanto para a cama, quanto para a cadeira, tudo está no mesmo pacote, tá? Entenderam isso? Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Não interessa o que. Ao praticares a ideia do dia, usa com total indiscriminação. Não tente aplicá-la a tudo o que vês, tá? Algumas coisas, não tente aplicar a tudo o que vês, pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. A gente precisa estar com a mente atenta para fazer isso. A gente não pode tornar isso algo automático, ritualístico. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído, tá? Te certifica assim, se eu não estou fazendo, colocando várias coisas, mas em particular, meu celular eu não vou colocar nisso, meu celular eu vou preservar. Meu celular existem alguns significados que eu gosto de dar para ele. Então, certifiquem que vocês não vão deixar nada de fora, tá? Não é para fazer em tudo, mas não pode deixar especificamente um objeto de fora, ou alguém, ou alguma coisa, algum acontecimento, tá? Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne a aplicação da ideia dessa lição. Cada uma das 3 primeiras lições, que vai ser a de hoje, a de quinta e de sábado, não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-la por mais de 1 minuto. Então, é 1 minuto de manhã e 1 minuto de noite de musculação para a mente, tá? A menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, assim, quando vocês começarem a fazer
Esse primeiro exercício, o dia de hoje é só esse. Quando vocês começarem a fazer esse primeiro exercício, procurem se certificar de que vocês estão relaxados, que vocês não estão com pressa de fazer porque tem que levantar logo da cama, porque tem que tomar banho, porque tem que fazer os afazeres. Então, separa esse 1 minutinho, faz umas respirações e começa a dizer: essa mesa não significa nada, tudo que está pertinho que eu vejo rapidamente, uns 30 segundos, não significa nada. Depois guardem mais uns 30 segundos para fazer para algumas coisas que estão um pouquinho mais longe de vocês, tá? 1 minuto de manhã, 1 minuto de noite, e quinta-feira a gente larga mais uma lição aí pra gente fazer juntas, tá bom? Beijos, beijos, boa sorte!